El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Seigneur, tu es ma source. C'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo yesfe, yo liziba yo mwana nanza. Deuteronômio 8, versículo 18, diz assim: mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Em Deuteronômio 28, a partir do 1 a 3, diz assim: se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês, os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Amém? Ao longo destas últimas décadas, nós tivemos uma pregação, um gospel da prosperidade que não tem muito a ver com os princípios que Deus emana na sua palavra. Portanto, temos que verificar através da palavra de Deus que o reino de Deus é um governo, é um reinado que Deus trouxe através de Jesus Cristo aqui na terra. Portanto, o reino de Deus, se vimos a palavra de Jesus, quando ele explicava das parábolas do reino de Deus, e também ele dizia na sua palavra, ele explicava aspectos e características do reino de Deus. Amém? Portanto, o reino de Deus é um reino, é um reinado, como muitos outros reinados que nós vimos aqui na Terra, por exemplo, como o reino da Inglaterra, por exemplo, que nós, os homens aqui na Terra, tentaram mais ou menos copiar princípios do reinado de Deus. Portanto, o reino de Deus aqui na Terra tem também um rei, que é Jesus. Temos uma lei, que é a Bíblia. Temos território, né? Portanto, Deus criou os céus e a terra. Portanto, os céus e a terra pertencem a Deus. Tem uma cultura. Nós vimos que, diante da sua palavra, Deus nos fala da cultura do reino de Deus. Por exemplo, no reino de Deus, as pessoas não devem ter atos sexuais antes do casamento. Isso é uma das partes da cultura do reino de Deus. O reino de Deus tem a cultura de dar ofertas. O reino de Deus, as pessoas vestem decentemente. A mulher, principalmente, deve vestir decentemente. Há um código de conduta no reino de Deus. Portanto, o reino de Deus também tem um exército, que são os anjos, que combatem, fazem os combates espirituais para proteger o povo de Deus. Portanto, nós vemos que é um reino, é uma nação. Amém? Portanto, o que é prosperidade?
prosperidade é a qualidade de quem é bem-sucedido naquilo que faz ou produz. Ter bonância, ser farto, enfim. Prosperidade não é somente ter bens materiais. A prosperidade que Deus fala na sua palavra tem, em primeiro lugar, a ver mais com os aspectos espirituais. Portanto, podemos dizer prosperidade espiritual. A prosperidade espiritual é adquirir uma fé em Deus, adquirir uma fé através da palavra de Deus, acreditar nas suas promessas, acreditar nos princípios de Deus, andar nos caminhos de Deus. Portanto, esses aspectos espirituais que Deus ensina-nos é que dá a sustentabilidade da prosperidade no reino de Deus. A maior virtude de Deus, a maior virtude no caráter do homem para que seja próspero no reino de Deus aqui na terra é o amor. Nós sabemos que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não é arrogante, o amor se alegra com a verdade, o amor tudo crê, significa que o amor também dá fé, tudo crê na palavra de Deus. Tem um princípio que diz: tudo é possível para quem crê em Deus. Portanto, o amor dá-nos essa fé. O amor tudo vence. Amém? Portanto, nós devemos andar em amor, devemos andar na justiça de Deus e na santidade de Deus. Amém? Portanto, se nós andarmos no amor de Deus, nós conseguimos adquirir todas essas virtudes. Amém? Portanto, é fundamental que nós entendamos bem a palavra de Deus, tenhamos discernimento, conseguimos interpretar bem as Escrituras para que possamos ser prósperos. Amém? Portanto, em Mateus 6:33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? O que significa? Nós devemos, em primeiro lugar, pôr aquilo que Deus requer de nós. Nós devemos ir buscar a palavra de Deus. Devemos ter os mandamentos de Deus nos nossos corações. Pôr os seus mandamentos em primeiro lugar. Depois de nós submetermos a Deus, andarmos com Deus, se refere nos aspectos espirituais, nos aspectos invisíveis da vida, mas reais, na fé de andar com Deus, obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus. Então, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Coisas são bens materiais. Portanto, não é só do pão como ele vive, mas toda palavra que vem da mente de Deus, toda palavra que vem da boca de Deus, toda palavra que Deus diz nas suas escrituras, todas as palavras que Deus fala-nos explicitamente. Amém? Portanto, Deus nos faz prosperar. Deus mostra-nos, através da sua palavra, que existem dois reinos neste mundo: o reino de Deus e o reino de Satanás. A parábola do trigo e do joio explica-nos que o joio influencia
as pessoas a também desobedecer a Deus. O joio é uma erva daninha. Portanto, esta erva daninha faz com que as outras ervas não germinam, não crescem eficientemente. Portanto, o joio, que são pessoas que são influenciadas pelo inimigo, pelo Satanás, estão no nosso meio. Portanto, às vezes nós verificamos que há pessoas que não se metem à palavra de Deus, mas são prósperos. Portanto, devemos entender que essas pessoas pertencem ao outro reino, pertencem ao rei do nosso inimigo, o reino do nosso opositor. Eles vivem em princípios opostos aos princípios de Deus. Portanto, nós não devemos ser influenciados por essas pessoas. Portanto, essas pessoas é que governam este mundo. Este mundo, apesar de ser de Deus, apesar de Deus é que estabeleceu esse mundo para os seus filhos, mas nós sabemos que Adão e Eva entregaram o direito legal a Satanás. Portanto, a Bíblia diz que Satanás é o príncipe dos ares. Ele é que domina a região espiritual aqui na terra. Portanto, ele abençoa os seus discípulos, os seus filhos. Portanto, nós não devemos estar confundidos com a prosperidade dos filhos do nosso inimigo. Por isso é que Deus nos deu a sua palavra. Jesus falava muito, ou fala muito na sua palavra sobre o reino de Deus. Portanto, para nós entendermos as características do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, os aspectos éticos do reino de Deus. Portanto, nós devemos acatar, aprender a palavra de Deus para que possamos ser prósperos. Amém? Portanto, o sistema deste mundo é desenhado para fazer com que os filhos de Deus sejam escravos. O sistema, tanto político, econômico, é um sistema que não favorece os filhos de Deus. Portanto, nós vimos, segundo repórter de entidades econômicas, por exemplo, o repórter global, diz que 1% das pessoas é que dominam a economia, que dominam as riquezas de todas as nações. Portanto, nós vimos que este 1%, a maior parte dessas pessoas, são agentes do inimigo, são pessoas que estão para obedecer Satanás, são pessoas que estão ali para defender os interesses de Satanás, que oprime o povo de Deus aqui na terra. Portanto, a igreja foi estabelecida para ajudar os filhos de Deus a sair desta escravidão, desta pobreza. Portanto, pobreza é um aspecto espiritual. Pobreza que as pessoas vivem aqui neste mundo tem que ser interpretado de uma forma espiritual, tem que ser discernido de uma forma espiritual, porque não é com a sabedoria humana que nós vamos poder libertar a igreja, que nós vamos poder libertar os filhos de Deus da pobreza. Portanto, nós vimos que em todas as nações vive-se uma pobreza extrema. Uns países pior que os outros, mas, de uma forma geral, os filhos de Deus em todas as nações são os mais pobres. Portanto, Jesus trouxe a igreja para dar conhecimento. Amém? Oséias 4:6
diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignoro seus filhos. Amém? Nós vimos aqui que a falta de conhecimento está ligada ao desprezo às coisas de Deus. O povo deixou de buscar a Deus. Também vimos que eles foram buscar outros deuses. Vimos também que os sacerdotes, o rei, também rejeitou o Senhor. Amém? Nós notamos que quando os líderes de uma nação, quando os líderes rejeitam a Deus, rejeitam o conhecimento de Deus, provoca calamidade, provoca pobreza, provoca dificuldades numa nação, num povo. Quando rejeitamos o conhecimento de Deus, nos traz ainda mais sofrimento e pobreza. Portanto, vimos que a origem da pobreza é algo espiritual. Amém? A origem da pobreza é devido ao castigo de Deus. O povo é amaldiçoado. Portanto, a igreja veio para trazer livramento ao povo de Deus. Os filhos de Deus devem aprender a ir buscar Deus, a se submeterem à palavra de Deus, a cumprirem, andar bem, andar retos, andar em santidade. Isto é que faz com que Deus prospere seu povo, prospere o indivíduo. Nós vimos, por exemplo, tanto Abraão, Isaac e Jacob foram servos de Deus que submeteram-se à sua palavra, submeteram-se aos seus mandamentos. Foram pessoas que tiveram temor a Deus, foram pessoas que foram muito obedientes a Deus. Também vimos o rei David, que foi muito próspero. Vimos o rei Salomão, que foi o mais próspero aqui na terra, segundo a Bíblia. Foram pessoas, todas elas têm características comuns. É submeter à palavra de Deus, submeter aos mandamentos. Amém? Portanto, a igreja deve exortar o povo a cumprir com os seus mandamentos. A igreja deve trazer o conhecimento. A igreja deve ajudar a libertar o povo que está atado, o povo que está sobre maldição. E nós vimos aqui na palavra de Deus que Deus dizia que também ignorava os seus filhos. Portanto, quando um povo, quando uma pessoa abandona Deus e vai se meter em idolatria, ele não somente é amaldiçoado, mas também é amaldiçoado a terceira e quarta geração dessa pessoa. Portanto, há gerações que estão sobre esta maldição, esse espírito de pobreza. Portanto, a igreja deve primeiro trazer o conhecimento através da palavra de Deus, fazer libertação, a libertação espiritual através de orações, através de jejum, portanto, através do arrependimento, para que o povo seja liberto. Mas, para que o povo também seja próspero, tem o aspecto de conhecimento técnico. Portanto, hoje em dia, não é? O povo de Deus deve ser exortado a ser empreendedor. Todos nós temos um dom. Todos nós nascemos com o dom de fazer algo. Então, todos nós devemos ser prósperos naquilo que fizemos. Portanto, a prosperidade no reino de Deus
é prosperar de acordo ao teu destino, de acordo aos teus dons. Portanto, o sistema do reino de Deus, o sistema econômico, o sistema de gestão do reino de Deus também tem princípios socialistas. Portanto, nós vimos que na igreja de Atos era baseada na igualdade, na equidade econômica, na cooperação moral. Portanto, a igreja de Cristo deve estabelecer a comunidade. Esta comunidade vai pôr os recursos, traz os recursos, junta os recursos esses para ajudarem a comunidade, quer a financeira, quer a técnica, quer a de transporte, enfim, os recursos que uma comunidade precisa para levantar, para se estabelecer. Portanto, o reino de Deus não se vive isolado. As pessoas não vivem, não devem ser individualistas. As pessoas não devem ser egocêntricas. As pessoas não devem ser egoístas. As pessoas devem ser sociais. As pessoas devem andar em comunidade, ter o princípio de ajuda mútua, ter o princípio de repartir os bens, ter o princípio de ajudar o outro. Enfim, nós vimos que sozinhos é muito difícil e quase impossível nós vencermos. Nós, de uma forma geral, temos sucesso na área econômica, na área de necessidade social, mas juntos nós podemos vencer. Portanto, os líderes do corpo de Cristo é para trazer esses princípios, é para trazer esta visão, é para ajudar as pessoas a compreender os métodos de Deus. Mas os líderes devem ser pessoas de bom caráter, devem ser pessoas justas, devem ser pessoas amenas, devem ser pessoas também que sabem gerir o recurso da comunidade. Nós verificamos que há muitos líderes em muitos ministérios cristãos que são egoístas, líderes que se enriquecem, líderes que têm mundos e fundos, têm 3, 4 casas, casas grandes, uns têm mansões, carros, outros têm aviões, enquanto que os outros pastores não têm casas, não têm como viver. O povo sofre. Portanto, esse tipo de liderança não emana confiança nos irmãos. Os irmãos, para trazer os dízimos e ofertas na igreja, têm que ter confiança dos líderes, têm que confiar no ministério, têm que confiar no sistema que você está trazendo. Portanto, você que é pastor, você que é líder do corpo de Cristo, tem que, em primeiro lugar, interpretar bem as Escrituras, ter uma visão correta do reino de Deus aqui na terra. Jesus deixou tudo escrito. A Bíblia tem tudo para ensinar tanto a igreja como os irmãos a serem prósperos. Amém? Prosperidade é baseada na obediência da palavra, não em trazer dinheiro, vender carro, trazer o dinheiro para a igreja, para que Deus te abençoe. Não, isso é deturpar as Escrituras. É claro que no princípio do reino de Deus diz que para trazer à casa de Deus os dízimos e as ofertas, diz também que dai, lhes será dado boa medida, recalcada e sacudida. Quem mais dá, mais recebe. É um princípio, mas não é o princípio fundamental da prosperidade. O princípio fundamental da prosperidade, como eu disse, é andar no amor de Cristo, é andar na justiça de Deus, é andar na santidade de Deus.
é obedecer a Deus. E isso é que dá prosperidade. Isso inclui, né, o amor de Cristo também inclui em dar aos pobres, dar às viúvas, ajudar os órfãos. Isso inclui no amor de Cristo. Se andarmos em amor, então o amor tudo vence. Amém? Internacional, Casa de la Gracia de todas las naciones. Seigneur, tu es ma source. Et c'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Liziba, nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo.